Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe nosso dia. Seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui iniciando mais um devocional para a honra e glória de Deus, pela misericórdia do nosso Senhor, contemplando esse dia lindo, que Deus já nos preparou para alimentar da sua palavra. É necessário começar o nosso dia bem, alicerçado na rocha que é Jesus Cristo. Hoje nós estamos em Josué capítulo 22, amém? Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Diz assim: Josué abençoa e manda para casa as 2,5 tribos. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés e lhes disse: Tendes guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim me tendes obedecido em tudo quanto vos ordenei, a vossos irmãos durante longo tempo, até o dia de hoje não desamparastes. Antes tivestes o cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido, voltai-vos, pois, agora, e ide-vos para as vossas tendas, a tenda da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, que ameis o Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a ele, e o sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e os despediu, e eles se foram para as suas tendas. Ora, Moisés dera herança em Bazã, a meia tribo de Manassés, porém a outra metade deu Josué entre seus irmãos daquém do Jordão, para o ocidente. E Josué, ao despedi-los para suas tendas, os abençoou e lhes disse: Voltais às vossas tendas com grandes riquezas, com muitíssimo gado, prata, ouro, bronze, ferro e muitíssima roupa. Reparti com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Assim os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e se retiraram dos filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã, para se irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, segundo o mandato do Senhor por intermédio de Moisés. Eu não sei se vocês lembram, quem está acompanhando aí os devocionais, que Moisés ali deu por possessão a terra para essas tribos, ali antes deles entrarem na terra prometida. Só que foi dada uma direção para eles, que eles avançassem junto com seus irmãos, os homens de guerra, as suas mulheres, os seus filhos, as suas coisas ficariam lá, armados, a tenda, seguros, mas que os homens prosseguissem nessa tomada do território. E ali Moisés, deu uma direção para eles: olha, quando tiver tudo apaziguado ali, quando eles tiverem tomado posse, quando vocês ajudarem nessa conquista e derem a sua contribuição e tudo fluir, aí sim vocês vão voltar, Então é muito lindo ver como que eles, até aqui, esse determinado ponto, estavam realmente sendo obedientes. E o mais gostoso de todo esse contexto é ver que eles saíram debaixo de bênção, Josué os abençoou para que eles retornassem. Então, até aqui, olha para você ver quando a gente está ali em concordância com as coisas de Deus, quando a gente está obediente à palavra, como as coisas fluem, Louvado seja Deus por isso. E aqui, a partir do versículo 10, tem um subtítulo que diz assim: O altar junto ao Jordão. Vindo eles para os limites pegados ao Jordão, na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso.
Os filhos de Israel ouviram dizer que os filhos de Ruben, os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, edificaram um altar de fronte da terra de Canaã, nos limites pegados ao Jordão do lado dos filhos de Israel. Ouvindo isso, os filhos de Israel ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló para saírem a peleja contra eles. E os filhos de Ruben, aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, enviaram os filhos de Israel para a terra de Gileade. Finéias, filhos de Eliezer, o sacerdote, e 10 príncipes com ele de cada casa paterna, um príncipe de todas as tribos de Israel. E cada um era a cabeça da casa de seus pais, entre os grupos de milhares de Israel. Indo eles aos filhos de Ruben, aos filhos de Gate e a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram-lhes, dizendo: assim diz toda a congregação do Senhor, que infidelidade é esta que cometestes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando-vos um altar para vós rebelardes contra o Senhor? Acaso não nos bastou a iniquidade de Peor, de que até hoje não estamos ainda purificados? Posto que houve praga na congregação do Senhor, para que hoje abandoneis o Senhor? Se hoje vos rebelais contra o Senhor, amanhã se irará contra toda a congregação de Israel. Se a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Não vos rebeleis, porém, contra o Senhor, nem vos rebeleis contra nós, edificando-vos altar, afora o altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zera, a infidelidade no tocante às coisas condenadas? E não veio a ira sobre toda a congregação de Israel? Pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Então responderam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés e disseram aos cabeças dos grupos de milhares de Israel: o poderoso, o Deus, o Senhor, o poderoso, o Deus, o Senhor, Ele o sabe, e Israel mesmo saberá, se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor. Hoje não nos preserveis, se edificamos altar para nós, para nos apartarmos do Senhor, ou para sobre ele oferecermos holocausto e oferta de manjares, ou sobre ele fazermos oferta pacífica. O Senhor mesmo de nós o demande. Pelo contrário, fizemos por causa da seguinte preocupação: amanhã vossos filhos talvez dirão a nossos filhos: que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vós, ó filhos de Ruben e filhos de Gade. Não tendes parte no Senhor, e assim bem poderiam os vossos filhos apartar os nossos do temor do Senhor. Pelo que dissemos: preparemo-nos, edifiquemo-nos um altar, não para holocausto nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as vossas gerações depois de nós, nos seja testemunho, e possamos servir ao Senhor diante dele, com os nossos holocaustos e os nossos sacrifícios e as nossas ofertas pacíficas. E para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: não tendes parte do Senhor. Pelo que dissemos: quando suceder que amanhã assim nos digam a nós e a nossas gerações, então responderemos: vede o modelo do altar do Senhor que fizeram os nossos pais, não para o holocausto, nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vós. Longe de nós o rebelarmos contra o Senhor e deixarmos hoje de seguir o Senhor, edificando altar para holocausto, oferta de manjares ou sacrifício, afora o altar do Senhor nosso Deus que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, os príncipes da congregação e os cabeças dos grupos de milhares de Israel, que com ele estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, deram-se por satisfeitos.
E disse Finéias, filhos de Eliezer, o sacerdote, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes infidelidade contra o Senhor. Agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. Finéias, filho do sacerdote Eliezer, e os príncipes, deixando os filhos de Ruben e os filhos de Gade, voltaram da terra de Gileade para a terra de Canaã, aos filhos de Israel, e deram-lhes conta de tudo. Com esta resposta deram-se por satisfeitos os filhos de Israel, os quais bendizeram a Deus, e não falaram mais de subir a pelejar contra eles, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram o altar de testemunho, porque disseram: é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Eu estava lendo aqui, né, e estava pensando, amor, como que eles ficaram com medo, né? Já lembrar, logo lembra de tudo que aconteceu, eles já se sacudiram, reuniram o povo. Não, o que eles estão fazendo? Como que quem diz assim, né? Pai amado, pai querido, vai vir problema aí. Estão querendo adorar outro Deus. Não, vamos correr lá e vamos impedir que uma desgraça venha sobre o povo. E já reuniram os príncipes e já foram lá conversar com os rubenitas, com a tribo de Manassés. E tipo assim, vamos deixar tudo às claras, né? Para não ter problema. A gente vê aqui nesse contexto, né, que tanto Josué quanto, né, Moisés, né, eles foram enfáticos a ensinar o povo a adorar Javé, ao Deus vivo, né, de Israel. E isso ele traz, né, firme ali através da palavra. Isso só é possível também quando se há um grande tempo de caminhada junto com Deus, né? Para que você verdadeiramente venha estar alicerçado, firme, né? Porque quando você vê algo saindo fora do caminho, o próprio Espírito já adverte, né? Não, olha, isso não é um caminho de bênção, vamos corrigir, né? Vamos ajustar isso. E é com isso, através da palavra, que, né, muitas pessoas conseguem sobressair sobre a tentação. Se você tem a palavra dentro de você, não vai haver mal que você não possa resistir. Agora, se você estiver vulnerável, vai vir tentação que você não vai conseguir sobressair, né? Você pode abrir uma lacuna aí na sua vida para que o pecado entre. E uma vez que entra, que a pessoa perde aquele primeiro amor, é difícil de voltar. Sim. Né? E se tem uma coisa que Deus abomina, é esse culto pagão, a hipocrisia. Sim. Né? Porque a gente vai ver isso mais lá na frente, né? O próprio profeta Isaías advertindo isso contra essas questões do holocausto, né? Que nem foi salientado aqui, né? Que não levantaremos altares em vão a Deus, sacrifício, né? Que porque não eles ofereça sabiam, nada. né, que era na tenda da congregação, que tinha o lugar certo. Então a preocupação deles era, né? Vocês vão prestar um holocausto em um lugar que não é sagrado, que não é o lugar que Deus determinou. Então ali eles estavam falando: não, gente, não é pra gente fazer sacrifício, não é pra isso, é só pra que os nossos filhos venham entender que a gente tem parte, é como um memorial, é como, né? Então eu vejo aqui que realmente aqui eles estavam numa essência bonita, né? Mas sempre corrigindo, porque se deixar, a pessoa vem com uma religiosidade, Sim, né, pagã e oprimindo as vidas, que Deus abomina. Quando você vê lá em Isaías capítulo 1, a partir do verso 11, você vê Deus ali, né, um Deus indignado, né? Por que fazer tantos sacrifícios, né? Porque nunca se houve ali naquela nação um povo tão religioso, né? Os templos viviam lotados, o sacrifício, o sangue descia, né, pelo altar, de tanto sacrifício. Mas uma vida de aparência, uma vida de aparência, mas por dentro tá que nem sepulcro caiado, tá morto, né? E Deus, o que Deus sonda é o coração. Saber que se verdadeiramente a sua devoção está voltada a Deus, ou se está voltada a esse estereótipo humano, aos homens, né? E não segundo ao Senhor. Sim. Então, assim, por mais simples que a gente seja, a que a gente venha levar sempre, né, a nossa vida devocional ao nosso Deus, de uma forma simples, de uma forma genuína, né? Eu creio que isso alegra o coração do Senhor, né? A gente não querer viver de aparência, né? Querer ser um crente, mas um crente de aparência, não.
tem que ser um crente que verdadeiramente teme a palavra, teme o Senhor, né? Não tem parte com o mal, E uma né? coisa que eu Abomina o vejo que pecado. essa questão de se corrigir, né, vai ter que a gente vai levar ao longo da nossa caminhada, né? Não interessa É. se você tem 20 anos de cristão. Gente, Quem cada tá dia é um forte, novo dia. quem tá forte tem que Cuidar para não cair, ficar mais forte ainda, se santificar para que não venha cair. porque Porque se a pessoa confia eu tô forte, já tô no Sim. nível espiritual, Au. que não preciso mais de Deus, já sei caminhar sozinho, coitado, irmão. É. Coitado, irmão. Hoje todos nós carecemos da misericórdia de Deus todo dia. Todos, sabe Todo aquele negócio santo lá, devia ter em toda a cidade, né? Que nem tem naqueles filmes americanos, um homem assim com a plaquinha, arrependei-vos, gritando, que é chegado o reino de Deus, irmãos, arrependei-vos, porque todos os dias, em todo o tempo, nós temos que lembrar disso, arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus, irmãos. E o gostoso é isso, gente, sabe? Não precisa você pegar um livro e querer mastigar, ler ele todinho, comer ele. Não, você pode, de uma forma tranquila, né, um capítulo por dia, né, se alimentando devagar, mas constante, sem parar, devagar, mas constante. Isso Deus vai acrescentando na nossa vida, e quando a gente olhar para trás, olha só para você ver, amanhã nós já estamos no capítulo 23 de Josué, para a honra e glória de Deus. E aí nós vamos ver o discurso, já estamos vendo o discurso final de Josué. Ele já está bem vai dando velhinho, saudade, já está aí com quase 120 anos, e que fica essa saudade, né, do livro anterior. A gente sempre, é engraçado, que sempre quando a gente começa um livro novo, às vezes a gente fala o nome do personagem anterior, que a gente fica tão íntimo, né? Quando a gente terminou ali as cartas de Paulo, a gente iniciou ali e direto a gente falava Paulo. Aí a gente, opa, mudamos. Dá saudade, né? Mas amém. Amém. Isso é prazeroso para a nossa vida. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e amado Pai, Sim, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa rica oportunidade de mais um dia, Senhor, podemos estar aqui conectado com os nossos irmãos, reunidos, Senhor, em Cristo, através desse propósito, dessa missão, de levar, Senhor, o Teu Evangelho. Não a nós, Senhor, mas a Ti, Senhor, seja dada a honra, a glória, o louvor, que vidas, Senhor, venham ser salvas, que vidas venham conhecer esse Evangelho que liberta, que cura, que transforma. Nós não queremos, ó Deus, a honra para nós não queremos viver de um estereótipo religioso, nós queremos, Senhor, ser santo como Tu és santo, nós não queremos, Senhor, Te agradar, Senhor, de uma forma que venha nos envaidecer, ó Deus, ser como sepulcros caiados, não, Senhor, nós queremos dar fruto e fruto que permaneça, que opere a nós, Senhor, o Teu milagre, o Teu querer, a Tua vontade, Senhor. Que não seja o nosso desejo, mas o Teu desejo de cumprir a nossa missão, Pai. Eis aqui, Senhor, vaso de honra na casa do olheiro, Pai. Usa-nos, Senhor, como uma candeia que ilumina o ambiente, ó Deus, para que vidas venham ser salvas, que vidas venham sair da escuridão e que possam ser libertas e conhecer esse Deus amoroso, esse Deus bondoso, longânimo, digno, Senhor, de amor, que é o Senhor, Pai. Abençoa, Senhor, essa vida que ouve essa mensagem nessa hora, Pai. Conforta o coração dela, tirando toda a ansiedade, todo o medo, toda a angústia, porque o Senhor está no controle de tudo. Que ela venha olhar, Senhor, para o alto consumador da fé dela, que é Jesus Cristo. O Senhor está, Senhor, à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, cuidando, zelando de nós, Senhor. Que o Teu Espírito, Senhor, faça fluir em nós, Senhor, o Teu amor, a Tua bondade, a Tua gratidão nesse dia. E que nós possamos, Senhor, ser humanos melhores, segundo a Sua palavra, Senhor, nos pede. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. E se o Senhor não voltar, nós estaremos aqui no próximo capítulo de Josué 23, Senhor, aprendendo mais da Tua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor. E luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom.